Bom dia, damas, bom dia, cavalheiros, pessoal do sexto ano. Vamos iniciar nossa revisão. Ela vai acontecer agora, na próxima terça-feira, nossa prova. Então, vamos iniciar essa revisão para a prova. Muita concentração. Tentei deixar o mais curto possível para não ficar muito fatigante. Então, vamos nos concentrar. Primeira situação que a gente tem que entender sobre a Idade Média. A Idade Média é um período longo, ela dura cerca de 1000 anos, certo? Ela inicia com a queda do Império Romano do Ocidente, ou seja, com a queda do último imperador de Roma, que é o Rômulo Augusto, ok? Então, a Idade Média ela é dividida em dois períodos: a Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, e a Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV. Ok? Alguns historiadores gostam de colocar até o século XIII, porque já querem colocar o Renascimento como um período à parte, mas existe essa discussão historiográfica. Ok? Então, Alta Idade Média começa com a queda do Império Romano do Ocidente, lá no século V e termina no século X, e Baixa Idade Média começa no século XI e termina no século XV. Ok? O que a gente precisa entender dessas duas subdivisões? A Alta Idade Média é a mais antiga, certo? Nela a gente vê a consolidação, o desenvolvimento do feudalismo, das práticas do feudalismo. A Baixa Idade Média é a mais recente. Nela a gente vai ver uma crise do feudalismo, ok? Para ficar mais fácil da gente memorizar, só lembrar de baixa, lembrar de declínio, lembrar de descida, então lembrar de crise do feudalismo, ok? Então, a Idade Média ela começa com a queda do Império Romano do Ocidente, certo? Ela é dividida em dois períodos: a Alta Idade Média, que é caracterizado pela consolidação do feudalismo, e pela Baixa Idade Média, que é caracterizado pela crise do feudalismo. Ok? Bom, na Idade Média, ou assim que iniciou a Idade Média, assim que aconteceu a queda do Império Romano do Ocidente, caiu também todo o corpo burocrático do Estado que garantia o funcionamento das leis. Então, caiu o Império Romano do Ocidente, caiu as leis, não existia mais leis. Então, o que é que existia para organizar a sociedade? Existiam as tradições, existiam os costumes, existiam as lealdades, os livres acordos, ok? Desses costumes, dessas tradições, duas sobreviveram e têm assim uma maior importância durante a Idade Média. Elas são o comitatus e o colonato. O que é o comitatus? O comitatus é uma prática de grandes senhores de terras, geralmente os reis. O que é que eles faziam? Eles davam parte de suas terras para a administração de um guerreiro, ou seja, ele pegava uma partezinha da terra dele, um lote da terra dele, e dava para um guerreiro administrar. Com isso, o guerreiro, em troca, dava a sua lealdade, ou seja, se comprometia em participar de todas as guerras que aquele que estava doando a terra fosse participar. Quem doava a terra recebia o nome de suzerano, e quem recebia a terra, ele tinha o nome de vassalo, ok? Então, o suzerano doava a terra e o vassalo, em contrapartida, se comprometia, fazia um pacto de lealdade, ok? Uma outra tradição que marcou ali a Idade Média, que sobreviveu, o colonato. O que era o colonato? Era quando um proprietário de terra abrigava e dava proteção a uma pessoa que passava a ser seu servo. Esse servo, de modo geral,
ia passar a cultivar a terra do senhor feudal. E essa produção, cultivada por esse servo, seria dividida entre o senhor feudal e entre o servo. Então, duas tradições ali da época do Império Romano, que era praticada pelos romanos e pelos povos germânicos, que sobreviveram à queda do Império Romano e ajudaram a formar os costumes do feudalismo, o comitatus e o colonato, ok? Elas se desenvolveram e viraram feudalismo, além daquelas práticas de suzerania e vassalagem. Lembrando que suzerano é aquele que doa a terra e vassalo aquele que recebe aquele lote de terra. Dentro de um feudo, isso é importante a gente lembrar, as terras eram divididas de três maneiras, certo? Em três tipos diferentes, em três lotes diferentes. Existia o manso senhorial, existia o manso servil e existia o manso comunal. O que era o manso senhorial? Era uma terra voltada para a agricultura, a qual toda a produção seria de propriedade do senhor feudal. Então, no manso senhorial, toda a produção pertencia ao senhor feudal. No manso civil, a coisa era um pouco diferente. A produção do manso civil era dividida tanto entre o senhor feudal quanto entre os servos que cultivavam essas terras, quanto os servos que cultivavam esse manso. Então, no manso civil, a produção era dividida meio a meio, metade para o senhor feudal e metade para os servos. Existia também o manso comunal. No manso comunal, toda a produção era dos servos, ok? Então, no manso senhorial, a produção era toda do senhor feudal. No manso civil, a produção era metade do senhor feudal e metade dos servos. E no manso comunal, a produção era inteira dos servos. Outra coisa importante a respeito dos tributos que eram cobrados dos servos. Existia a corvéia e existia a talha. Esses eram os mais importantes. A corvéia era um tributo pago pelo tempo. A talha era um tributo cobrado por produção. Como era cobrada a corvéia? A corvéia, o servo, para pagar a corvéia, ele ia se dedicar a trabalhos que o senhor feudal ordenasse, ou seja, ele ia dedicar tempo àquilo que o senhor feudal quisesse. Geralmente, à agricultura, ao cultivo das terras do manso senhorial. A talha já seria a cobrança de parte da produção dos servos, ok? Então, isso seria a corvéia, isso seria a talha. Existia também a banalidade. O que era a banalidade? A banalidade era um tributo cobrado por parte ou para o uso de uma ferramenta que pertencia ao senhor feudal. Por exemplo, imagina que um senhor feudal, no feudo dele, mandou fazer um moinho. E os servos têm muita produção de trigo e querem fazer farinha de trigo. Vão utilizar um moinho para moer os grãos de trigo. Pois bem, para utilizar esse moinho, os servos teriam que pagar um tributo, uma taxa. E essa taxa recebia o nome de banalidade, ok? Existia também a prática da mão morta. O que era a mão morta? O próprio nome já indica, ok? A mão morta era um tributo pago caso
algum membro da família, geralmente o membro que trabalhava, que cultivava as terras, morresse, ok? Então, se aquela família quisesse continuar dentro do feudo, em alguns feudos era cobrado uma taxa a mais, essa taxa da mão morta, ok? Era um tributo cobrado quando alguém daquela família, geralmente o provedor dela, ou seja, aquele que trabalhava para sustentar a família, morria, ok? Outro tributo que é importante vocês terem em mente, que é muito importante, era o tostão de Pedro. O que era o tostão de Pedro? Era quando o senhor feudal tinha a prática de antecipadamente recolher o dízimo religioso das famílias que viviam em seu feudo. Ou seja, os próprios senhor feudal se encarregava de recolher o dízimo dessas famílias e depois repassar à igreja. Por isso que de Pedro, né, relativo ao primeiro papa, ok? Então, tostão de Pedro era a cobrança de um dízimo, do dízimo, certo? Que o senhor feudal fazia e após isso repassava para a igreja. E por último, mas não menos importante, a captação. O que era a captação? A captação é o imposto cobrado pela quantidade de pessoas que tem na família. O senhor feudal ele tinha a obrigação de defender as famílias que moravam dentro de seu feudo. Então, quanto mais gente para proteger, e o senhor feudal, em alguns casos, cobrava uma taxa a mais, a depender do tamanho da família. E essa taxa, que estava relacionada à quantidade de membros da família, recebia o nome de captação. Então, pessoal, vamos estudar, vamos tentar tirar 10 nessa prova, ok?